Olá, senhores, tudo bem? Dia 19 de março, falando aqui direto do melhor lugar do mundo, né? Trabalhando home office, para tratar sobre um plano de contingência para a sua empresa nesses tempos extraordinários de coronavírus, a gripe chinesa. E para isso nós vamos ter algumas deliberações, vamos falar sobre como formata esse plano. E se você tiver interesse de obter um mapa por escrito de como a gente vai fazer o planejamento, então você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para o endereço que está descrito aqui logo abaixo, que é o contato@rsaldanha, e nós iremos entrar em contato e te enviar esse mapinha do plano de contingência. Perfeito. Então, tem uma coisa que me inspira para esse vídeo. Hoje é 19 de março, é dia de São José, festa em toda a igreja, padroeiro aqui do estado do Ceará, e é uma figura que nos remonta a algo interessante. Não há nenhum trecho de diálogo de São José na Bíblia, ou seja, não é uma pessoa que marcou na história, pelo menos escrita, com palavras, com diálogos, é uma pessoa que nos marcou com ações, né? Uma pessoa que é reconhecido pela sua providência, pela sua atitude, pela sua prudência, de sempre ter feito o que era necessário fazer com tempestividade, com disposição e também com assertividade. Então, acho que isso é uma boa inspiração para os momentos em que nós estamos hoje, porque sem dúvida, e aí o contexto tá fácil, né? Qualquer telejornal, rádio, um amigo que você fale, tá todo mundo falando de coronavírus e o problema não é simplesmente este, é o aglomerado de informações, de incertezas, é sem dúvida um cisne negro aqui no Brasil, diferentemente de vários outros países que estavam numa recessão. O Brasil estava com o bico do avião apontado para cima, ou seja, estava todo mundo com uma visão muito positiva de futuro, a economia estava dando resultados, e então, de repente, todo o planejamento estratégico que foi feito ali no começo do ano, agora, sem dúvida, já está perdido. Independentemente de já ter chegado ou não o pico da doença, vai ter que se reformular tudo. Tá? Então, vamos lá. O que será necessário para fazer esse plano de contingência? Você vai precisar de três coisas, três pilares para todo planejamento, tá? Que para todo planejamento é necessário, para isso não será diferente. Você precisa de informação, deliberação estratégica e implementação do plano de ação. Então, para fazer isso, a primeira coisa que você precisa é de um comitê de crise, para trazer informação. Então, se você tem uma diretoria, um conselho de administração, você precisa estabelecer, criar esse comitê, quem serão as pessoas responsáveis para trazer informação para a deliberação estratégica. Poxa, minha empresa é muito pequena, só tem eu, mais 2 sócios e poucos empresários e poucos funcionários. Não tem problema. Esse comitê pode ser você e seu sócio e algum funcionário que lhe ajude. Se você for a empresa de um homem só, vai ser você mesmo que vai fazer e vai ter que tirar algumas horas para coletar a informação, tá? Então, vamos para uma questão que é interessante, até antes mesmo de falar dos pilares, que é o tipo de mentalidade que se tem que ter, né? Nesses tempos, eu acho que é muito importante evitar paralisar-se, né? Então, tem 3 atitudes aqui, 3 formas de agir no mundo, que é a atitude da fé, sobretudo, da sabedoria, de uma busca pela inteligência, de adotar boas ações e a partir de bons pensamentos, e da bravura, né? Acho que nós estamos em tempos que estão especialmente nos exigindo bravura, coragem, não se aterrorizar, não entrar nesse ambiente de pânico que tem se desenvolvido em todos os lugares. No Brasil começa assim também, tá? Então é fundamental essa postura de coragem, tá certo? Então vamos lá. Montado o seu comitê, que aí você vai deliberar como é que você vai fazer, você precisa de 2 inventários. E aqui já começamos a dar nome às coisas para desenvolver a sua governança corporativa nesse momento de planejamento. O inventário inicial, o primeiro deles, é o inventário externo, de como, se é possível fazer, ainda que com os recursos que se tem hoje, é normal, uma leitura da economia, das finanças e até de ciclos de clientes, né, do seu mercado consumidor externamente, ou seja, uma visão global, uma visão nacional e uma visão setorial. Uma primeira leitura de mercado, de como dentro do seu mercado está havendo posicionamento. Um segundo ponto é benchmark, que é como os seus concorrentes estão se posicionando frente a isso. E aí você tentar enxergar a partir dos comunicados, das próprias atitudes que eles estão fazendo, e aí, estão fechando, dentro do seu mercado, há alguma proibição de atuação, ou simplesmente o fluxo das pessoas é que reduziu absurdamente, né? Então, tudo isso você vai ter que pegar para esse inventário. E um terceiro ponto que é necessário demais, é entender quais são as políticas públicas
ou setoriais, como por exemplo de bancos, de sindicatos, que estão sendo destinadas para o seu setor. Então, dentro do âmbito tributário, é possível, dentro do seu regime tributário, haver uma prorrogação de pagamento? Ou então, independentemente de regime, você tem como, até o dia 25, é bom você ficar atento que a PGFN abriu a possibilidade de revisão mediante transação de dívidas tributárias federais. Então, você vai ter a possibilidade aí de fazer um parcelamento dentro de 7 a 8 anos, a depender do porte da sua empresa, com o primeiro pagamento só para final de junho. Então, uma série de condições facilitadas de pagamento. Com bancos, quase todos os bancos, até porque foi deliberação da FEBRABAN, mas também bancos públicos e boa parte dos privados, estão tanto possibilitando prorrogação no pagamento de dívidas, até mesmo renegociações e obrigações ainda que estariam a vencer, como também estão liberando linhas de crédito especiais, especialmente para giro, né? Para manter um pouco do capital de giro das empresas nesse tempo em que o faturamento certamente reduzirá bastante. Trabalhista, você tem a possibilidade de ver se você vai precisar de férias coletivas, ou pelo menos para alguns setores, vai ver a possibilidade aí, tem que se acompanhar como é que isso vai se desenvolver, porque ainda tem percurso legislativo, se você vai realmente poder reduzir mais drasticamente a carga horária dos funcionários e com isso também fazer um corte de salários para manter a preservação da sua empresa, né? É fundamental que você tente renegociar obrigações básicas ali com seus fornecedores, um aluguel, alguma coisa nesse sentido, ainda que temporariamente, isto vem realmente ao caso, que você se atente às mudanças no próprio judiciário, com alterações dos processos que os prazos vão ficar suspensos, possibilidades de ações como repactuações e discussões de contrato na justiça, tudo isso está na mesa. Então, todas essas informações você tem que trazer. Perfeito. Passado isto, este inventário externo, você tem que trazer o inventário interno de como as coisas agora se reorganizam dentro da sua empresa. Orçamento, o financeiro, a parte do comercial, você tem que ver a questão de se tem como você migrar para o digital, de repente você já estava num processo de e-commerce e agora vai precisar entrar de vez, ou se não, que você consiga ver se dá tempo de fazer essa estruturação nos próximos poucos meses, enfim. Você vai ter que realmente repensar tudo isso, ver também a parte organizacional, sobretudo, porque seria muito importante que nesse plano de contingência você tivesse um tópico muito específico para deliberar sobre as pessoas. Se você tem tecnologia, por exemplo, para conseguir fazer um trabalho de home office, como vai ficar a comunicação das pessoas, o que acontecerá com aqueles que adoecerem, o que será necessário que alguns tenham de continuar indo, regime de plantão, enfim. O plano de contingência aqui seria muito bom que você tivesse um tópico específico para o seu pessoal e deliberações com clientes, fornecedores, para exatamente saber como lidar nesse período de crise, que é exatamente um plano de contingência extraordinário. Muito bem. Levantado esses dois aspectos, o inventário externo e o inventário das suas condições internas, você passa para as suas deliberações estratégicas. Você vai precisar remontar o seu planejamento estratégico, se não fez agora, vai ter de fazer de toda forma, porque suas metas, a sua visão de futuro até o final do ano, daqui 2 anos ou daqui 5 anos, pode ter certeza, elas alteraram, porque este ano, aquilo que foi previsto de um modo geral foi para o saco. Não existe mais, mudou-se tudo, então você vai ter que revisar isso. E dentro dessa deliberação, você vai ter que reanalisar a sua situação do SWOT, suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades. Não pode perder de vista essa visão de oportunidade. Eu acho que, principalmente a partir de aplicativos, o mundo digital passa a ser uma grande oportunidade, deliveries, enfim, e ameaças também. Esse SWOT tem que ser totalmente revisto, né? Tem que ser totalmente revisto. Além disso, feita essa deliberação, nesse plano estratégico, você parte para o campo da ação. E nesse plano da ação, você vai ter que, com muito cuidado, distribuir responsabilidades, distribuir prazos, tá? E serão todos, obviamente, prazos curtos, em que você vai tentar implementar, primeiro, medidas extraordinárias e medidas de médio e longo prazo, de acordo com o que se está vivendo nessa crise, tá? Boa sorte! Este é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre assuntos que passaremos a tratar mais especificamente como oportunidades para a economia neste período de
vírus, do coronavírus, tá bom? Uma boa sorte, que Deus